Nós somos a Igreja do Senhor. Infelizmente, no entanto, nós somos recebidos na igreja quando o Senhor nos regenera, mas ainda continuamos vivendo neste mundo. Nós não saímos dele, nós continuamos andando, respirando, fazendo todas as coisas. Enquanto isso se torna a nossa sabida peregrinação, nós continuamos andando e enfrentando as vicissitudes, as coisas da vida. Uma das coisas que nos perturba aqui no nosso país é nós sabermos dos altos índices de corrupção que continuam graçando a nossa sociedade. Nós vivemos num dos países mais corrompidos do mundo, corruptos e corruptíveis. Nós somos uma sociedade extremamente afeita ao jeitinho, a fazer o que não dá para ser feito, o que não pode ser feito, desde que ninguém veja. É mais ou menos assim que funciona. Só para ter uma ideia, a nossa sociedade, o Brasil, está lá para o número 80 em termos de aferição de uma nação corrompida, corrupta. Isso é muito triste. Eu me lembro uma ocasião, há cerca de 13, 14 anos atrás, eu fiz um curso num dos países da Ásia, um país muito desenvolvido e com um altíssimo índice de justiça social, de incorruptibilidade. O Estado lá é muito enérgico no cumprimento das leis e os crimes de corrupção são, às vezes, levados mesmo à pena capital. É um país pequeno, então por aí você já sabe que eu não estou falando do grande país de onde vêm algumas das febres e das pestes que assolam muitas vezes o Ocidente, como agora, por exemplo, é o coronavírus. Mas é um país pequeno e eu me lembro que quando cheguei lá para fazer esse curso, era um curso que tinha a ver com a questão teológica, liderança cristã, nós fomos advertidos logo num dos primeiros encontros que tivemos, pela liderança, pela coordenação local, a que nós não atravessássemos uma determinada ponte que nos levava até outro país. Porque se o país de cá era extremamente zeloso pelas questões legais e morais, de outro lado, ao atravessar a ponte, nós provavelmente estaríamos incorrendo em perigos tais como sermos abordados e detidos sem qualquer razão aparente, simplesmente para que fosse fácil retirar dinheiro, bens e quem sabe até pertences a título de estarmos ilegalmente naquele lugar. Qualquer coisa assim poderia servir de desculpa para que nós fôssemos detidos, e sair dessa representa uma dor de cabeça muitas vezes. Imediatamente e de modo muito triste, quando estávamos recebendo aquelas orientações, eu inevitavelmente me lembrei do nosso país. Quantas vezes nós ouvimos histórias que são muito semelhantes a essa. Você sendo detido por qualquer tipo de órgão, de oficial, de representante do poder público, não por causa da lei, mas por causa do desvio da lei, e que isso muitas vezes leva a coisas tão absurdas, inclusive a enfrentamento que pode levar à perda da vida. Não estou falando de todos, porque no nosso país nós temos agentes do governo, do Estado, da segurança pública que são ilibados e que são dos mais corretos. No entanto, nós sabemos que se estamos figurando na 80ª posição, é porque os nossos índices são muito elevados. Aquele país do qual eu falei, sobre o qual nós fomos advertidos, era apenas o número 55 e nós somos o de número 80. Acontece uma outra coisa também conosco. Como é muito comum acontecer, por exemplo, nos países que estão em guerra. As pessoas precisam se mexer, elas precisam sobreviver, precisam fazer as suas coisas e se acostumam com a guerra, se acostumam com a violência, se acostumam com a corrupção. E todo mundo muitas vezes precisa se mexer, e isso faz com que nós não percebamos mais os altos índices de todas essas coisas: violência, uma sociedade desigual e também os índices de corrupção. Por falar em desigual, nós estamos numa das sociedades com maior índice de desigualdade do mundo. Eu não sei se esses números estão atualizados, mas há muito tempo atrás eu ouvi dizer
que em algumas das sociedades com IDH mais desenvolvido, a diferença entre os CEOs e o pessoal de chão de fábrica estava entre 5% e 7% na média. É óbvio que há oscilações para mais, sempre vai haver, e eu nem quero condenar isso, é apenas um número. Mas que no Brasil essa média estaria em torno de 35% a 40%. Ora, é um desnível muito grande e isso leva a um outro descalabro, que é o aproveitamento dessa desigualdade social para fins políticos, ou melhor, políticos não, politiqueiros, porque a política é uma arte séria que deve ser bem levada a termo. No entanto, quando isso é desnivelado, torna-se algo politiqueiro, é ruim, está num nível deplorável, e isso acontece. Você ganha um pé de chinelo agora e outro pé de chinelo se eu for eleito. Se eu for eleito, você ganha uma lata de leite em pó, e por aí vamos nas nossas falcatruas politiqueiras comuns, talvez não mais tão comuns nos grandes centros, porém continuam sendo muito comuns no interior e nos centros menores e mais afastados desse turbilhão político em que há muito mais vigilância. É uma tristeza, mas nós vemos até hoje, inclusive nos grandes centros, ônibus sendo fretados, sanduíches sendo distribuídos, coisas das mais deploráveis acontecendo, inclusive nos grandes centros, de modo disfarçado, nada mais é do que o reflexo contínuo da profunda desigualdade social, em que você oferece um pão em troca de uma estabilidade de alguém que se lança na política. Alguns países no entorno do Brasil experimentaram isso de modo tão intenso que agora estão praticamente acabados. Bom, um país corrupto, corrompido, um país com desigualdades profundas, mas é um país em que ainda há esperança sobre ele. Um país em que eu vejo, com meus 50 e poucos anos, eu vejo já muita coisa tendo melhorado. Eu gostaria que tivesse melhorado muito mais, mas eu também sou honesto em dizer que quando eu olho para 20, 30 anos atrás, coisa que eu já me lembro muito bem, nós melhoramos bastante. As instituições estão mais sólidas, nós estamos andando de modo mais intenso em direção a algo mais organizado enquanto sociedade. Isso é bom e nos anima e nos renova a esperança. Bom, falamos de corrupção, falamos de desigualdade, falamos de sociedade. Eu me lembro que quando eu era mais novo eu li um livro de Henrik Ibsen chamado Peer Gynt, o Imperador de Si Mesmo. Era um livro que eu não sei se eu recomendaria para você ler, mas esse livro traz uma atmosfera assim subjacente daquelas em que pessoas acham que governam a si mesmas. E o mundo, particularmente o ocidental, com toda o seu esbravejar sobre liberdade, sobre individualismo, na verdade leva todos numa espécie de massa e faz com que eles creiam naquilo que não é necessariamente para ser crido, e com isso dominam ainda mais as pessoas. O que elas não querem é ouvir o que o sábio uma vez falou assim: opressão transforma o sábio em tolo e o suborno corrompe o coração. Quem falou isso foi o sábio lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 7. Mesmo assim, as pessoas que estão no mundo acham que são livres porque não ouvem aquilo que Cristo mandou que fosse falado. E elas continuam, no caso do Brasil de modo muito particular, com a flâmula e a bandeira da lei de Gerson, querendo que tudo mais ande ao sabor das suas próprias vagas e ondas. Oprimir e corromper, na verdade, começa por oprimir e corromper a si mesmos. Jesus Cristo é a única resposta possível, existente, para um povo corrupto e corruptor, com desigualdades absurdas da sociedade, com um descalabro social, que embora já tendo melhorado, ainda falta tanta coisa. E se falta tanto, talvez nós sejamos levados a lembrar: será que a nossa sociedade não se esqueceu de Deus a tal ponto
de não perceber que Ele é a única forma de livrar todos nós de todos esses males? Quando os justos florescem, disse Salomão, lá em Provérbios 29:2, quando os justos florescem, o povo se alegra, mas quando os ímpios governam, o povo geme. Quais são os justos que precisam florescer? Quem é justo na Escritura, senão aquele que é tornado justo pelo sacrifício do Senhor? Ora, temos experimentado em todos os níveis o gemido do povo. Então, o que nós precisamos fazer agora é nos lembrar que nós somos embaixadores de Cristo, que nós temos um papel, que nós precisamos dobrar os nossos joelhos, nós precisamos rememorar a verdade do Senhor e dizer para esta nação que o Senhor é a única solução. Não nós, embaixadores de nós mesmos, não nós e a nossa política, mas o Senhor é aquele quem nos livra e nos faz algo bem melhor do que possamos sonhar. Que o Senhor abençoe você.